E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Sakamoto e está começando mais uma produção do Tudo Xixi Misturado. Aviso, esse vídeo vai ser longo porque tem uma mega lista de sabores nostálgicos que nos deixaram e só ficou o quê? Saudades, tá certo? Então se você concorda com alguns desses aqui, comenta, e se você quiser fazer adição, também comenta, tá certo? A sua participação, ela é muito importante. Eu já começo falando da marca brasileira, que é a Zomo, que teve toda a sua reformulação, mas é importante salientar que 4 sabores, pelo menos pra mim, fazem muita falta, seja aí porque eu não encontro com facilidade ou porque os lotes antigos traziam um sabor que realmente agradava 100%. Começamos com o Tropical Amazon. Esse não só eu, mas Patrick Maillet degustou bastante, né, várias e várias sessões, porque ele trazia o cítrico. O outro é Zomo Wild Africa, que era uma mistura frutada. Às vezes eu sentia um maracujá, uma leve cremosidade, mas não era tão doce quanto, por exemplo, Blue Caribbean. Então, entre Blue Caribbean e Wild Africa, eu fico com o Wild Africa. E agora vamos de 2 cítricos que não é da linha Word, sim da linha Strong. Muitas saudades referentes aí ao quê? Strong Orange e Strong Lemon. O Strong Lemon era simplesmente fantástico. Depois de um tempo mudou um pouco, mas mesmo assim ainda mantinha a sua estrutura. E Strong Orange diferenciado. Naquele momento, laranja ainda tinha uma boa repercussão no mercado, desde a chegada de laranja com creme ou Four Seasons da Masaya. A Zomo continuou trabalhando essa parte cítrica e Strong Orange conquistou muitas pessoas, inclusive a mim. Já que eu citei a Masaya, vamos falar dela? Essa marca sensacional que tem meu respeito, marcou uma geração fantástica no mercado brasileiro. E falei de Four Seasons, falei de laranja com creme, essas duas espetaculares. Eu creio que Four Seasons, que é uma mistura dos 4 cítricos, foi a que eu mais degustei desta marca. Laranja com creme, um pouco menos, mas mesmo assim tinha vários roches desse sabor que era fenomenal. Nenhuma laranja com creme chegou como foi aí a da Masaya. E esses outros 2 sabores, simplesmente fantásticos. O primeiro deles, Plum, que era basicamente ameixa. Eu que não sou fã da fruta ameixa, fiquei apaixonado pela ameixa da Masaya. Um sabor muito gostoso, com uma excelente intensidade. E por fim, Candy Drops, que era uma mistura, né, de uma fruta vermelha com limão, trazendo assim uma coisa tão refrescante, nostálgica, porque parece um suco, enfim, fenomenal. Esses 4 aí ficam na memória. Patrick Maillet, vamos falar de Al-Fakher. Quantas saudades você tem? Nossa, muitas saudades. É tanto sabor, assim. Claro, não tem uma lista de sabores gigante, mas pode igual falar tem hoje em dia, mas... Por gentileza. Cara, vou pra um que é um clássico. 2 maçãs. Show de bola. Show de bola. Naquela época tinha uma... Até dá pra dizer assim... Não um excesso, né? Mas era abundante você encontrar 2 maçãs. Eram bons tempos, né? Ou se não, era 2 maçãs com menta. Que também era bom. Que era bem decente, era bem excelente, aliás. Mas vamos lá, falar da nossa lista aqui, ó. Primeiro deles, dificilmente a gente vê elaborações do tipo kiwi. Al-Fakher kiwi era simplesmente algo fantástico. E eu já vou para uma outra fruta diferente que a Al-Fakher teve essa ousadia em trabalhar. Grapefruit. Meu Deus do céu. Que sabor cítrico, gostoso e que faz falta nos tempos de hoje. Isso falando de mim, né, que sou um fã de cítrico. Vou complementar trazendo Al-Fakher Cappuccino, um café diferenciado, assim como Al-Fakher Baunilha, que já não era tão cremosa, mas trazia aquele sabor da flor de baunilha de uma maneira muito bem colocada. Ah, e tem mais! Limão com menta, a Lemon Mint, meu Deus, eu acho que esse sabor, mais do que miso, me fez assim gostar do limão em si. Foi, acho que um dos primeiros, se não o primeiro. E por último, a menta da Al-Fakher, que era aquela menta clássica, não tão gelada, mas extremamente saborosa. Que saudade que eu tenho desses 6 sabores, outros nem tanto. Outros, né, ficaram e poderiam manter do jeito que tá, como por exemplo o energético. E estamos na sequência, né? Falei de Nakhla, citei, vambora. Nakhla Miso, porque assim, linha tradicional, talvez um cappuccino, uma coisa do tipo assim. Mas eu já vou para miso, porque miso tem limão,
mesmo tendo gosto, que muitos chamavam na época de pinho-sol, eu tenho saudades, né, da nostalgia do momento e das misturas, porque individualmente era meio esquisito, mas em mix já rolava super legal. O outro sabor, que aí individualmente ele era muito bom, miso laranja. Gostava demais. Era muito melhor que a miso limão se for fazer um roche individual. Miso menta, não tem como deixar de citar essa menta que chegou e balançou o mercado com uma refrescância absurda, deixando todo mundo assim meio que, meu Deus do céu, isso é uma menta. E as outras não traziam esse frescor. O patamar colocado, né, imposto aí pela miso menta, mudou o mercado. E agora a gente chega na Nacla Mix, que eu vou dar a abertura para você falar do seu sabor, Patrick, mas Ice Lemon Mint, que lembrava um chá de limão, eu sinto muita falta. E pode falar o seu. Ó, Ice Lemon Mint realmente era muito bom, mas tinha um outro sabor que, assim, deixou um buraco no meu coração, Nacla Flames. Que era? É basicamente canela, né? Uma canela bem potente, muito intensa, mas muito saborosa. Mas eu vou abraçar essa sua saudade e dizer que poderia voltar também. Porque dá pra misturar aí um limão com uma canela, por que não? Fumari, essa é uma das marcas que mais traz esse sentimento de saudade. Por quê? Eu já começo falando da Spiced Chai, porque ela teve a sua modificação, né, entre boatos de falsificação, entre outros, mas ela mudou desde o que foi, assim, logo no início. E essa saudade, ela é absurda, assim, não só pra mim, mas pra muitas outras pessoas. E olha que quem tá falando aqui é um apreciador de frutas, e nem tanto de sobremesas, mas a Spiced Chai, ela era diferenciada, ficou muito doce ao longo do tempo. Dá pra colocar nessa lista a Lemon Mint, porque esse limão, de fato, foi um dos melhores que eu já degustei em toda a minha vida. Extremamente direto, mas tendo um belo de um equilíbrio entre o cítrico e o sabor da menta, com um ótimo nível de refrescância. E os ursinhos, não posso esquecer de White Gummy Bear. A Red Gummy Bear eu nunca fui muito fã. Gostei no início, mas para escolher mesmo, para falar de preferência, a White Gummy Bear era melhor. Trazia essa leve adocicado, mas principalmente um sabor de abacaxi interessante. Enfim, a composição era única. Dos mais recentes, não vou dizer porque dá para encontrar alguma coisa ainda. Mas falando da originalidade e também do início dos trabalhos aí desses três sabores, seja no Brasil ou mundo afora, é uma saudade que bate. O que eu vou falar agora é a maior parte dessa lista, que se refere ao que a Starbucks, essa marca que foi grandiosa, que causou tanta comoção desde que vos fala. Eu já começo citando o que? Coco Jumbo. Coco e limão, simplesmente fenomenal. O meu primeiro sabor de Starbucks, Blue Mist, uma blueberry cremosa única, que só chegou a algo próximo quando a Social Smoke elaborou Barra Blue. Mas mesmo assim eu tinha uma predileção com relação a Blue Mist. Dá para citar outros sabores, como por exemplo Tangerine Dream, uma tangerina sensacional, espetáculo de sabor, assim como o cítrico da Fuzzy Lemonade, um limão que chegou para causar aquela questão azeda que alguns sentiam falta ou outros queriam só deixar os roches ainda mais cítricos, cara. Fenômeno. Hard Rush, esse você ama de paixão, Patrick, trazendo abacaxi, laranja e o mais legal de tudo, a menta da já tão popular e aclamada da época Winter Fresh, que é aquela menta adocicada, aquela menta azul, que foi realmente, na minha opinião, precursor dessas mentas mais doces. Coisa assim, diferenciada. Isso falando da linha Exotic, né, que era, entre aspas, a linha tradicional. Mas dá pra gente falar também da Starbucks Bold, que era a embalagem já preta, também sensacional. Sabores como Geisha, um pêssego muito suculento. Também o Queen of Sex, que trazia assim uma mistura que era mais voltada para um cítrico e era assim demais. O Tropicool, que trazia abacaxi, mas basicamente era um sabor tropical, combinava bem com qualquer época do ano. Então, estou citando alguns.
porque assim, até mesmo o caramel macchiato da linha Exotic, dá para citar outras opções que vieram ao longo do tempo. Tô tentando assim trazer outros incrementos, mas a Starbucks, para mim, dessa lista, não é uma das mais. É a que mais me deixa nostálgico, porque ela tinha a sua especialidade, que era desejo. Você criar desejo pela marca e correr atrás para garantir as novidades. Hookah Fina, que até hoje, Patá, eu não entendo a origem do nome. Porque por mais que fosse uma embalagem fina, né, não é uma palavra aí do vocabulário inglês. Nossa, eu também não tenho a menor ideia. Talvez seja para parecer fine, sei lá, um Hookah Fine, alguma coisa assim. É, mesmo assim, o nome era bom de qualquer forma. E 3 sabores, ó, saudades absurda. Ruby Rush, Coconut e Pineapple. Ruby Rush era uma mistura, cara, parecia que era umas frutas vermelhas, mas tinha um leve toque cítrico de alguma forma, cara, era sensacional. Era assim, não dava pra enjoar de degustar, porque não era tão doce, não era tão, era equilibrado demais. E aí a gente chega em Coconut, que era o coco, mas era o senhor coco. Não era qualquer coco, era o senhor coco. E por último, o Pineapple, que na minha opinião, bate assim, fica no mesmo patamar da próxima marca que eu vou falar. Um abacaxi azedo, ácido, com aquela parte doce que precisa e que as combinações eram infinitas, com cítricos, com as mentas e principalmente, cara, até mesmo com uma sobremesinha ele caía legal, com uma baunilha, cara. É um sabor que marcou muita época. Talvez nem todos, mas esses 3 aí, eles fizeram com que a marca crescesse muito aqui no Brasil. Vamos falar do nosso setupzinho, combinando aqui com o meu drop Prelúdio Kanagawa Blue do Temple da SKMT, coisa linda. Alumínio, aço inox, Roche Monge, com o quê? Qualidade e resistência da Predator Hookah e finalizando com 3 peças de carvão cúbico da Rainbow. E agora a gente chega em Fantasia, né? Essa outra marca eu vou deixar um pouco para frente, para vocês pensarem, né, que eu falei em relação aí a Hookah Fina. Fantasia eu tenho, assim, alguns sabores, nem todos, por mais que as elaborações fossem diferentes, mas eu vou citar a própria Pink Lemonade, não tem como, né, Patá? Impossível não citar a Pink Lemonade, a Raspberry Lemonade, então é assim, né, falar de limão é fácil. Mas temos aí também a Purple Haze, que trazia uma uva roxa. Foi a primeira uva roxa que eu acho que eu degustei e falei, nossa, essa aqui é boa, boa, boa demais. Achava, assim, simplesmente fantástico. E ela é, assim, poderosa para aquele momento, trouxe, assim, um frescor, porque só se falava de uva verde, né? Que é a uva verde tradicional, que veio da Nacla, da alfarra e tudo mais. Não tinha uva roxa e ela chegou aí muito bem com a Purple Haze. E dá pra dizer um quarto sabor pela sua elaboração, por mais que eu não tenha fumado tantas vezes assim quanto esses 3, Surfer on Acid, que trazia o coco e também o abacaxi. Você tem algum adendo de Fantasia, Patrick? Eu lembro de alguns, Diablo, Adios Motherfucker, mas assim, fala que desses todos, acho que os que você falou são os que mais me deixam nostálgico. Tá dando uma saudade esse vídeo aqui. E agora chegamos na marca que tem um sabor com uma proposta muito semelhante desse que eu citei da Hookah Fina e foi assim o carro-chefe, Argeline Pineapple. Mas Patrick, antes que eu fale aí dos outros sabores, você, acho que até assim foi mais degustador de Argeline do que eu. Você lembra de alguns que assim você fala, pô, se tivesse hoje eu faria um Roche depois de gravar aqui? Putz, a Argeline eu fumei bastante. Eu gostava bastante da Orange Cream, né? Laranja com creme da Argeline era bem gostoso. A própria White Russian, eu lembro que a primeira vez que eu provei era bem diferente. E foi algo que assim, me conquistou. O engraçado é que depois da segunda latinha já não era tão gostoso. E, nossa, tem muitos outros sabores, mas difícil lembrar agora. Eu vou citar a Extreme Mint. Uma menta boa, cara. Boa, que ela chegava pau a pau com a FML na época, cara, sensacional. E por fim, Astana, que era uma salada de frutas, literalmente. E sabores de saladas de fruta, assim, sempre me davam um receio, mas esse aí, pô, eles acertaram em cheio, porque ele tava, assim, ele era espetáculo, ele era espetacular, era bem frutado, muito saboroso para todos os momentos.
Dá para citar outras marcas, mas talvez só entraria um sabor. Então a gente tentou trazer um apanhado para que esse vídeo ficasse longo, mas não tão longo a ponto de vocês falarem, meu, essa marca eu nunca ouvi falar, porque tem algumas poucas marcas aí que eu poderia adicionar, mas aí seria uma referência muito pequena, quase assim, minúscula. E muito obrigado a você por sempre nos acompanhar, sempre estarem juntos aqui no TSM. Comente nesse vídeo, porque a gente dá um trabalhão para fazer a pesquisa, trazer para vocês, elaborar toda essa lista, essa construção aí de roteiro e vídeo. Muito obrigado, tá? Então até o próximo vídeo, comenta aí embaixo. Um beijão e um forte abraço. Nostalgia é o nosso nome e saudade é o nosso sobrenome. Tamo junto!